Oi pessoal, tudo bem? Eu assisti o Maze Runner 3. Eu acho que é quase um ditado isso, né? Eu vivi para esperar para ver isso, né? Então, gente, se você não assistiu esses filmes, não adianta ficar bravo aqui embaixo aqui, porque eu vou spoiler. Eu tô fazendo um novo tema aqui no meu canal aqui, que é eu reescrever os filmes, né? Nunca vi ninguém fazer isso aqui no Brasil. Eu acho que lá fora deve ter alguém que faça isso. Eu vou reescrever todos os filmes ao meu modo, ao meu jeito, ao meu gosto. Eu sou escritor. Eu tava fazendo um vídeo aqui sobre o clone, né? De uma infelicidade dele, né? Tava explicando aqui sobre como você escrever um filme, né? Mas eu ainda não vou chegar nessa parte aqui. E o Maze Runner, né? Pô, o primeiro filme foi excelente. O título, a pegada, a complicação do filme foi ótimo. Porém, você pegar um filme de um livro, né? E colocar ali algumas impressões desse livro e não colocar para um lado literal, não colocar para um lado objetivo, e começar a você fazer toda uma construção desse lado subjetivo desse filme, e você ter dinheiro para conseguir fazer isso é uma coisa. Então, eu acredito que quando você pega um baita de um livro, um baita de uma história, e aí você não pode colocar os elementos, você não pode construir os elementos, o orçamento está curto, fazer 3 filmes, né? E tal, e as pessoas que vão assistir esse filme, ou porque gostam de assistir filme, ou porque querem ver o desfecho, porque a primeira história é sensacional, né? E aí você, cara, acaba matando essa história, né? Porque é o seguinte, o primeiro filme começam adolescentes dentro do labirinto. Pô, nossa, é super legal. Aí você pega toda uma realidade, uma dimensão, e aí você não sabe o que está acontecendo, existem vários mistérios. O labirinto está moldando você para você ter certas atitudes. Você luta contra essas atitudes, luta contra o labirinto. E aí quando acaba a história, pô, que é isso, cara? O labirinto é dos menores problemas. Existe o problema do labirinto, existe um problema de uma doença, existe um problema de um grupo científico, existe um problema disso, existe um problema daquilo, existe um problema daquilo. Nossa, cara, é muito legal, né? Você tá vencendo o mundo. E depois desse mundo, aí você descobre que no filme 2 você tá em um mundo pós-apocalíptico. E aí tem lá o shopping lá. O mesmo shopping utilizado no filme 2 é utilizado para ser o QG no filme 3. Você mata o filme. Você muda algumas coisas no cenário, mas você bate o olho, não, é o mesmo shopping no filme 2 que eu assisti um ano atrás. E aí até aceitável. Eles estão num mundo pós-apocalíptico, que eles têm, como fala, a resistência, e eles têm o lado mal. Mas aí começa a entrincheirar o filme o seguinte: capitalistas horríveis de um lado, né, que querem todo o poder, e pessoas que sofrem nesse capitalismo, algumas buscando a liberdade, mas só que o capitalismo vai lá e vai destruir todo mundo, e outras pessoas que sofrem, como eu posso dizer para vocês aqui, que sofrem pelo capitalismo, mas ainda continuam desejando tanto o capitalismo que, se eles tiverem poder do capitalismo, eles vão destruir o capitalismo. E existem algumas pessoas que querem governar esse capitalismo, né? E aí você está construindo um mundo de dimensões e suas verdades. Porém, a partir do momento que o filme 2 ele quer simplesmente encaçapar o filme 3, você perde todo o contexto, você perde toda a narrativa, você perde toda a construção do universo. E aí vem a questão aqui. Um escritor, quando ele vai escrever um livro, é uma coisa simples. Eu posso colocar um livro com 200, 300 páginas, eu posso dar alguns detalhes, ou eu posso criar uma dimensão dentro do livro, né?
E nessa dimensão, quando você fala, eu tô vendo aqui um cara com um terno como fala, giz, como fala, terno com risca de giz, um cara meio gordo, com cara de italiano, com charuto na mão, um escritório todo de madeira, mas não numa parte mais nobre da cidade, e tal. Aqui eu já quis dizer que pode ser na época do Al Capone. Eu disse que ele não está numa parte rica. Eu quis dizer que ele conhece as marcas da cidade, e aí você vê que ele tem um comportamento ali hostil, e pode chegar uma pessoa mais brava e mais séria. Aí você vai criando a personalidade do enredo, do contexto, e tudo aquilo ali pode representar o quê? Pode representar como é que eram as coisas antigas, como eu me sentia na sociedade. Eu estava narrando aquilo de forma literal, uma forma hiperlativa. Eu cheguei no escritório e vi um cara extremamente forte, alto, com um olhar penetrante em você, né? E aí ele disse alguma coisa estranha com você e começou a briga e a confusão. Esse contexto aqui eu não consegui sair da linha, porque eu tinha uma forma e não tentei estragar aquela forma, né? E o que pode acontecer? Eu sou uma criança, né? E acabo vendo uma briga, né? Eu não consigo entender aquela briga, mas tudo está me ameaçando. Eu não tive reação nenhuma, e aquilo está vindo para cima de mim, mas ele não me ataca, né? Ou seja, aquilo ali é um contexto narrativo sobre as lembranças infantis minhas. Mas uma história, ela pode ter uma construção para vários lados. E quando você vai ver um livro, você está entrando na problemática do escritor, objetiva ou subjetiva, né? Quanto mais subjetivo é a história, né, mais a narrativa é voltada para o interior da pessoa. Quanto mais objetiva a história, mais a narrativa é voltada para descrever sensações e acontecimentos à sua volta, né? Então, para você escrever um livro, é uma coisa. Você pegar todo esse universo e transformar ele para um universo audiovisual, cara, é uma pegada totalmente diferente. Totalmente diferente, né? É uma pegada que você fica, como posso dizer para você, como é que você vai colocar os seus sentimentos dentro da imagem e do visual? É uma coisa absurda, cara. E aí existe a questão de que errar. Agora vamos pro Maze Runner 3 para explicar isso para você. A primeira cena começa no metrô. Eles já conseguiram controlar tudo, dominar tudo, mesmo com armas arcaicas e diferentes dos adversários, porque eles acham que eles têm uma superioridade técnica, né? E aí acontece o primeiro embate lá, que a cena é muito mal feita. Os caras treinados não conseguem trocar tiro com os caras que não são treinados. Os caras que não são treinados, que não tem arma, que são crianças, adolescentes e velhos, conseguiram vencer isso. Mas essas pessoas estão lutando por um mundo paradisíaco. São os famosos esquerdinhas do viver, né? E a maconha é o seu grande mestre. E aí eles vão lá, soltam. É que tá dando branco aqui na minha mente aqui. Eles soltam o pessoal, porém eles não conseguem resgatar a pessoa mais importante da história e tal. Existe um lado totalmente mau e negativo da história, que são pessoas totalmente... São os capitalistas trampinianos malvadões, e continuam com poder, e o poder deles é tanto que eles não se importam mais com a vida, né? As pessoas não são mais pessoas, elas são coisas. E aí tem o artista, que o menino lá tá desesperado por ele, e aí acontece até uma briga lá com um que tá infectado, não sabia que estava infectado por causa desse cara, porque ele não tava nem querendo mais salvar o cara, ele tava com medo de se envolver com um amorzinho dele do passado que ele não lembrava, né? Mas isso são situações para esquentar a trama da história, né? O ponto fraco dele. E voltando à questão aqui, né? Eles vão lá, conseguem libertar o pessoal,
E o cara entra em desespero, vai lá no centro da cidade lá e tenta invadir. E um dos caras que era um cara mau, que falava assim, não, eu adoro aqui o labirinto, eu amo o labirinto, eu quero o labirinto, na verdade se tornou um grande aliado no final da história. É outro ponto para você esquentar a história de um livro, né? E aí nisso eles são pegos, eles são sequestrados. Tem um que é o cara assim, fumar maconha assim, tá fazendo um grau de evolução. Eu chegar assim, as nuvens, tá ligado, cara? Os caras me sequestraram, me colocaram no forgão, mas eu tô batendo em todo mundo. E tem 200 caras armados em volta de mim. Mas a maconha me deu tanto poder assim, contra o capitalismo, que eu vou bater em todo mundo. Não, cara, nós não é capitalista, não. Nós estamos aqui no capitalismo lutando contra o capitalismo. Porém, nós não encontramos o Messias que vai revelar o capitalismo. Pô, cara, o filme enquadrou nessa prisão existencial, cara. Porque é o seguinte, existem filmes orgânicos, né? Que você pega uma realidade e essa realidade ela vai se desdobrando, que a pessoa que tá assistindo o filme, pô, cara, nossa, meu. O que você tá falando mal de mim, pro cheiro aqui? Acordou você, cheirou? Você acordou ele? Eu te acordei, meu Deus. Ele só tá com o zoinho falando. Olha como ele tá lindo veio pra mim. Tá até chorando. E aí é o seguinte, o filme organicamente, você aprende as regras do filme e você espera que vai acontecer. E o filme ele tá fazendo uma troca de informação aonde que você vai, como posso dizer pra você, se envolver de tal maneira no filme que você vai ficar bobo. Igual o Avatar. O Avatar parece que é uma cópia de um outro filme, porém o Avatar é uma essência simples e mínima que você se incorpora tanto no filme que você se torna o personagem e você sofre junto com ele. Porque o filme está te passando regras para você que você está assimilando de tal forma que você se envolve no filme. E esse é um filme orgânico. Porém o Maze Runner, ele não tem essa pegada orgânica, ele tem uma pegada artificial, né? Depois que eles vão lá na cidade e tal, eles encontram um cara que tem a doença, né, em estado extremamente avançado, porém essa doença não faz mal. E no decorrer da história eles descobrem que o cara que ele fez uma transfusão de sangue na menina lá, ele é a cura, não é o cara que ele tá desesperado atrás e que o outro tá morrendo de ciúme porque ele não tá mais querendo saber do cara, ele tá querendo saber da mulher, né? E aí já dá uma terceira pegada lá pra esquentar a história. E ao chegar lá na cidade, eles examinam a cidade como se fossem batedores, saem, planejam o grande ataque. Ao planejar o grande ataque lá, eles entram lá, existe toda uma confusão lá dentro lá. E o que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo que todo o plano deles dá errado. Eles pegam a criança, em vez da menina que foi curada pelo outro lá que tem a cura, fugir na hora que dá certo lá com as crianças, mas não dava nem para andar com um ônibus lá no toque de recolher, acredito eu. Tava esperando o pessoal para ter uma fuga assim extraordinária. E aí fogem, eles chegam lá no local lá, os caras que adoram o capitalismo vão lá e se matam por causa do capitalismo, invadem lá, destroem a cidade todinha porque eles querem o capitalismo para eles. Aí acabam destruindo o capitalismo, não tendo nada. E chega a parte final da história, né? Um monte de clichê ali para tentar dar uma vida na história. A menina no final lá, ela ela não consegue colocar o cara dentro da nave, mas aí o cara consegue colocar dentro da nave, aí o prédio cai, ela morre porque ela quis ficar do lado do capitalista e tal. Eles vão para um paraíso lá no Havaí, onde que não tem ave, não tem gado, não tem comida. Eles vão ficar na beira do mar assim, pescando tubarões e brigando contra os tubarões e tal, para ver se evoluem. O cara que é a cura tá no meio deles, mas ele não quer salvar a humanidade, né? O que mais que acontece? A doutora Mar, que não se importa com a vida, quando descobre